Nos últimos dias, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viu sua posição política se fragilizar à medida que as atitudes dos Estados Unidos e da União Europeia em relação ao conflito com a Rússia passaram por mudanças substanciais. A proposta de um novo plano de paz, que inclui a possível aceitação dos territórios tomados pela Rússia durante o conflito, colocou Zelensky em uma situação difícil, forçando-o a reconsiderar alternativas que antes eram impensáveis. Essa mudança na dinâmica do apoio internacional veio após uma série de desentendimentos durante a visita de Zelensky à Casa Branca, onde se tornaram evidentes os desafios crescentes para manter o apoio incondicional de Washington e das nações europeias à luta da Ucrânia. Com o tempo, até mesmo os parceiros mais próximos da Ucrânia começaram a questionar a continuidade do suporte financeiro e militar. Inicialmente firme, a assistência da União Europeia está sendo gradualmente reconsiderada à medida que os países europeus enfrentam novos desafios econômicos e políticos. A administração de Donald Trump, por sua vez, tem deixado claro que a guerra não pode ser sustentada indefinidamente sem uma solução diplomática concreta. O pacote financeiro de 500 bilhões de dólares que os Estados Unidos haviam prometido está agora condicionado a mudanças na estratégia, com a Casa Branca afirmando que não se envolverá diretamente no combate, mas exigindo uma maior ênfase nas negociações de paz. Na Europa, países-chave como Alemanha, Reino Unido, França e Espanha começaram a mostrar resistência em aumentar os gastos militares ou fornecer mais apoio em armamentos à Ucrânia. Após 3 anos de confrontos que resultaram na perda de mais de 4.000 equipamentos militares e centenas de aeronaves, a guerra entre Kiev e Moscou chegou a um impasse. Sem avanços claros, Londres passou a pressionar por uma revisão urgente da estratégia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fez declarações enfáticas sobre a necessidade de uma abordagem unificada, propondo que as potências da União Europeia formulassem uma nova estratégia para garantir o envio contínuo de armamentos à Ucrânia. No entanto, o apoio europeu começa a ser contestado internamente, com países como Hungria, Eslováquia e Turquia resistindo à pressão para intensificar o envio de armamentos à Ucrânia, devido às suas relações históricas e econômicas com a Rússia. Durante uma cúpula em Londres, o primeiro-ministro britânico anunciou um pacote adicional de 1,6 bilhão de libras para a produção e envio de mísseis à Ucrânia, mas a situação se tornou cada vez mais insustentável. O grande desafio agora é convencer Zelensky de que a guerra, como está sendo conduzida, não pode ser vencida e que a única saída possível é buscar uma negociação com Moscou, garantindo segurança para a Ucrânia em um eventual acordo de paz. Com Trump pressionando pela resolução rápida do conflito, os líderes europeus se encontram diante de uma decisão extremamente difícil, que pode definir o futuro geopolítico da região. A crescente urgência por um acordo de paz com a Rússia, refletida na postura de Washington, coloca uma enorme pressão sobre Zelensky e seus aliados. A insistência do presidente ucraniano em manter a resistência, sem considerar de forma concreta uma negociação com Moscou, está se tornando uma fonte de frustração entre seus principais parceiros internacionais. Esse endurecimento de sua posição tem gerado divisões internas, com países como os Estados Unidos e várias nações da União Europeia começando a questionar a viabilidade de um apoio irrestrito à Ucrânia, enquanto o conflito se arrasta sem um fim à vista. A pressão por um acordo de paz não é apenas uma questão diplomática, mas também uma questão estratégica. Enquanto Trump se coloca como defensor de uma resolução rápida, os líderes europeus, em sua maioria, começam a compreender que a guerra prolongada está causando danos não só à Ucrânia, mas também à estabilidade econômica e política da Europa. Países que antes eram totalmente comprometidos com a luta contra a Rússia, agora se veem obrigados a reavaliar suas prioridades. A recuperação econômica pós-pandemia, os custos com refugiados e o aumento dos preços de energia têm exacerbado a situação, levando muitas nações europeias a reconsiderar a continuidade de um apoio militar sem limites à Ucrânia. Ao mesmo tempo, a insistência de Zelensky em continuar com a resistência sem um diálogo com Moscou, apesar das repetidas ofertas
ofertas de paz começa a ser vista por seus aliados como uma estratégia cada vez mais arriscada. Essa postura inflexível, que até recentemente era admirada como uma prova de coragem e determinação, começa a ser interpretada como um obstáculo a uma solução diplomática, com os custos humanos e materiais da guerra superando os benefícios de uma resistência contínua. À medida que Zelensky se isola em suas convicções, o apoio ocidental, que era vital para sustentar sua guerra, começa a desmoronar. A falta de progresso nas negociações e o aumento das perdas ucranianas nas frentes de batalha são fatores que pesam nas decisões dos seus parceiros internacionais. O futuro da Ucrânia, portanto, está em uma encruzilhada. Zelensky corre o risco de perder não apenas o apoio financeiro e militar essencial para sua sobrevivência política, mas também o suporte moral de uma comunidade internacional que começa a questionar a eficácia de sua estratégia. Se os aliados europeus e os Estados Unidos, que desempenham papéis cruciais no financiamento da guerra, decidirem que a resistência ucraniana não é mais uma prioridade, Zelensky poderá enfrentar uma situação onde a pressão interna e externa forçará sua saída. Sem um caminho claro para um acordo que envolva tanto a Ucrânia quanto a Rússia, o presidente ucraniano se vê diante de um dilema, onde sua continuidade no cargo dependerá da capacidade de lidar com as tensões internacionais e de encontrar uma solução que atenda para interesses de todas as partes envolvidas. Neste contexto, a Ucrânia pode estar prestes a entrar em uma nova fase de sua história, uma fase em que as escolhas políticas de Zelensky e de seus aliados serão determinantes, não apenas para o futuro do país, mas para a estabilidade da região e o equilíbrio do poder mundial. O risco de isolamento cresce e o futuro da Ucrânia dependerá das decisões cruciais que terão de ser tomadas nos próximos meses, enquanto o apoio externo se desvanece e novas negociações entram em cena. Agora, a União Europeia se encontra em meio a uma crise interna profunda, sendo desafiada a lidar simultaneamente com as ameaças contínuas do Kremlin e com as enormes demandas de reconstrução da Ucrânia, que foi severamente devastada pelo conflito. O custo de reconstrução para o país está estimado em mais de $1 trilhão, levando em conta não apenas os reparos necessários para as infraestruturas danificadas, mas também as compensações para as milhares de vítimas civis e os militares feridos. O impacto econômico da guerra sobre a Ucrânia é imenso, com vastas áreas do país destruídas, o que dificulta ainda mais o processo de recuperação. Além disso, a crise também expõe as fragilidades dentro da própria União Europeia, que enfrenta tensões econômicas internas agravadas pela crescente inflação, aumento dos preços da energia e a necessidade de redirecionar recursos para a assistência humanitária e o financiamento militar à Ucrânia. As decisões que os líderes europeus tomarão nas próximas semanas, portanto, não apenas afetarão a Ucrânia, mas também terão consequências globais significativas. O dilema enfrentado pela Europa é duplo. Por um lado, ela precisa garantir sua segurança e apoiar a Ucrânia contra a agressão russa. Por outro, ela deve equilibrar os próprios interesses econômicos, especialmente à medida que o continente se esforça para manter sua estabilidade política e econômica. A pressão por uma solução diplomática para o conflito cresce, especialmente em um cenário onde o apoio contínuo dos Estados Unidos não é mais garantido. O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, tem demonstrado um desejo crescente de reduzir sua participação direta no conflito, o que coloca ainda mais pressão sobre os países europeus para tomarem decisões sobre o futuro da ajuda à Ucrânia. Se a postura europeia não mudar, o continente poderá enfrentar uma crise política e econômica sem precedentes, com repercussões que vão além da guerra na Ucrânia. A perda do apoio dos Estados Unidos, juntamente com as divisões internas da União Europeia sobre como abordar o conflito, pode resultar em um enfraquecimento das alianças políticas e comerciais que têm sustentado a estabilidade da região nas últimas décadas. Além disso, países europeus que inicialmente estavam unidos no apoio à Ucrânia podem começar a adotar posturas divergentes, enfraquecendo a coesão da União e tornando-a mais vulnerável a pressões externas. O risco de fragmentação das alianças comerciais também é significativo, à medida que os países tentam equilibrar suas economias nacionais, buscando soluções que atendam às suas próprias prioridades. Essa situação coloca a União Europeia em uma encruzilhada crítica. Seus líderes terão que decidir se continuarão a apoiar o esforço de resistência da Ucrânia
Ucrânia a todo custo, o que pode resultar em mais gastos e tensões internas, ou se buscarão uma abordagem mais pragmática e diplomática para resolver o conflito, o que pode exigir concessões políticas e um reequilíbrio das relações com a Rússia. O futuro da União Europeia, portanto, dependerá não apenas das decisões sobre a Ucrânia, mas também da sua capacidade de se unir em torno de uma estratégia que proteja seus interesses a longo prazo, sem comprometer sua integridade política e econômica.